Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por acompanhar o canal Biologia 10. Eu me chamo Henrique Noronha e hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. O que é meio ambiente? O que é que isso tem a ver também com o relatório Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum? Olha, hoje é dia 5 de junho. Hoje eu estou gravando esse vídeo em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? Agora, o que é meio ambiente? Segundo a lei brasileira, a Lei 6.938, de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, de acordo com o artigo 3º, inciso 1, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Quando pensamos em meio ambiente, pensamos logo em uma floresta, em rios, não é? Mas o meio ambiente na verdade, tudo aquilo que nos cerca, né? Inclusive, nós temos no nosso intestino, por exemplo, bactérias. Qual é o meio ambiente para aquelas bactérias do nosso intestino? O nosso intestino, tá certo? Então, a perspectiva e os exemplos, as circunstâncias do que é meio ambiente vão variar muito. Veja essa outra imagem aqui. Aqui nós temos o meio ambiente. Ainda que ele esteja impactado com a sua paisagem completamente alterada por ação humana, ação antrópica. Tá? Um conceito bem interessante relacionado a meio ambiente é o conceito de desenvolvimento sustentável. Não tem como pensar, hoje em dia, em pensar em meio ambiente sem pensar em desenvolvimento sustentável. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? É quando você procura unir, quando as políticas públicas ou mesmo decisões que um indivíduo pode tomar na sua vida, ela alia progresso econômico com conservação de natureza. Essas duas coisas têm que andar juntas. Na verdade, podemos também falar em um contexto social. Então, desenvolvimento sustentável é quando você une o interesse econômico com o ecológico e com o social. Aí está o tripé da sustentabilidade. Então, é para termos, por exemplo, carros, veículos? Então, vamos usar um poluente, que é uma atividade econômica, né? Ter carro faz parte da economia. Então, se é para ter carro, veículos, vamos usar um combustível que agrida menos o meio ambiente. Entre gasolina e álcool. Entre álcool e ter um carro elétrico, melhor o carro elétrico. Que já é uma realidade na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ainda está muito atrasado. Né? É uma pena que o governo brasileiro é muito devagar quanto a isso. Quanto a isso e quanto a uma série de coisas, mas precisamos pensar em trazer os carros elétricos já aqui para o Brasil. Tá? Então isso tem muito a ver com um desenvolvimento que é sustentável. Social, porque as pessoas estão incluídas aí nessa ideia. Imagina uma mata e ao redor dessa mata tem pessoas. E as pessoas vão para aquela mata para pegar algum tipo de alimento, se tem rio para pescar. Né? Então, essas pessoas precisam ser inseridas de alguma maneira na conservação daquele local. Tá? Então, o desenvolvimento sustentável, ele foi cunhado, esse termo foi cunhado em 1987. Deixa eu botar aqui o apontador. Então, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento produziu um documento chamado Relatório Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum. Então, aqui está o conceito de desenvolvimento sustentável. Está aí. Então, o conceito diz assim, o que é desenvolvimento sustentável? Né? É aquele que atende às necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável pelo relatório Brundtland é pensar no meio ambiente porque temos necessidades presentes para as presentes gerações e também para as futuras gerações. Aí, o relatório Brundtland, nós vimos, é de 87. A Constituição Federal que vocês estão vendo nesse slide é de 88. Mas veja como o relatório Brundtland influenciou a nossa Constituição. Olha para cá, pessoal. O que é que diz o artigo 225 da Constituição, o caput? Caput é a parte principal do artigo, né? Sem tirando os incisos e parágrafos. É o texto principal do artigo, o caput. É interessante que esse artigo 225 é muito famoso, tá? É o artigo que fala em meio ambiente na Constituição, artigo 225. O que é que diz lá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Estão vendo? Com o relatório Brundtland, a mesma expressão que está no relatório, o Constituinte colocou também no caput desse artigo, copiou e colou, podemos dizer assim. E outra coisa que nós devemos chamar a atenção, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo. Claro que o poder público vai defender o meio ambiente através de órgãos ambientais, através de fiscalização, através de punição com multa e prisão, né? E a coletividade então, tem o dever de defendê-lo, mas para defender a gente tem que conhecer. Precisamos conhecer o meio ambiente, precisamos conhecer os nossos recursos naturais. Precisamos nos conscientizar de protegê-lo. Inclusive, existe uma ferramenta, Constituição, chamada Ação Popular, que visa inibir ato contra o meio ambiente. E essa ação popular ela não tem custo judicial nenhum. Qualquer pessoa pode entrar com ação popular. Qualquer cidadão, tem que ser cidadão. E entenda cidadão de acordo com a Constituição, quem é eleitor, né? Quem é eleitor, quem tem os seus documentos legais. Você lembra lá que no conceito da Constituição fala em preservar, né? Mas veja, existe uma diferença entre preservar e conservar? Estamos falando aqui de meio ambiente. Existe. Olha só que essa figurinha, aqui eu tenho uma arvorezinha, tem assim, entrada proibida. Então, a ideia de preservar é a ideia de uma natureza intocável, né? Ninguém entra, ninguém sai. Então, proteção sem interferência humana, a natureza é intocável, né? Não é assim intocável no sentido absoluto, né? Porque pesquisadores podem entrar nessa mata sob autorização da administração local de uma unidade de conservação, por exemplo, né? Unidade de conservação, não, perdão, unidade de conservação vai ser inserida dentro de outro contexto. Dentro da autorização do órgão ambiental competente, tá? Mas é algo que você deixa lá mais parado, dando tempo da natureza ela recuperar, se auto-recuperar, né? Um processo chamado sucessão ecológica. Já a conservação é a proteção com uso racional da natureza, manejo sustentável. E aí o ser humano está incluído nessa política, tá certo? Então imagina aí contar com a ajuda de populações ribeirinhas, de índios, né? De pessoas que moram em torno daquele fragmento florestal, né? Usando de alguns recursos ali da mata, reflorestando. Então, a conservação é super importante também. Inclusive, existe uma coisa que chama sistema de unidade de conservação. Dependendo aqui de quantos likes tivermos, quantos comentários, vamos aqui estabelecer um número, né? Se esse vídeo tiver 50 likes e 50 comentários, eu vou publicar um vídeo sobre unidade de conservação. Todas as classificações, os tipos, tá? Os objetivos de cada unidade de conservação. Ok? Então deixe seu like, deixe algum comentário também. Tá bom? Algum elogio, alguma crítica, algum assunto que você queira que a gente fale aqui, algo que você aprendeu. Já ouviu falar no relatório Brundtland? Coloca lá nos comentários. Olha
só alguns serviços, eu coloquei aqui alguns, mas tem vários serviços prestados pelo meio ambiente à sociedade. Então, produção de oxigênio, né? As plantas produzem muito oxigênio pela fotossíntese, inclusive retiram gás carbônico do ar. As plantas, as florestas, é o que se chama de sumidouro, né? Não porque elas estão sumindo, não é por conta disso, mas elas retiram gás carbônico do meio atmosférico, ok? Lembrando que o gás carbônico em excesso causa efeito estufa que vai se intensificando, então é uma série de consequências. Então retirar um pouco desse gás carbônico quando ele está em excesso é uma coisa boa e as plantas fazem isso. Então prevenção da erosão do solo, manutenção climática. Então eu aqui mesmo eu moro perto de uma área que tem mata, né? Então você nota um clima mais ameno, ok? Filtragem de poluentes, acabei de falar, né? As plantas retiram gás carbônico do ar. Os animais prestam serviços como polinização e dispersão. Então a mata ela tem insetos, né? Abelhas. Você também tem beija-flor. Beija-flor ele é um excelente polinizador. E se você tira a mata, você tira ali o hábitat daquela abelha. Aquela abelha vai para onde? Então geralmente quando se destrói a floresta, está se destruindo também todos os seres vivos que estão nela. Plantas também fornecem drogas para combater uma série de doenças. Quantas doenças? O remédio, na verdade, né? Quantos remédios para doenças não já foi descoberto a partir da natureza, a partir de algum fungo? A penicilina mesmo, né? Que é um antibiótico para combater bactérias, é um fungo que produz. Não foi o ser humano que produziu sinteticamente a penicilina do nada. Não, foi um fungo que produz a penicilina e o homem observou aquilo e aprendeu a fabricar. Não é? Então, a natureza presta diversos serviços importantes à sociedade e o ser humano precisa desses serviços. Então, se você não quer conservar a natureza porque é legal, conserve então porque existem razões financeiras para isso. Ora, segundo a IUCN, o que é a IUCN? União Internacional para a Conservação da Natureza, a biodiversidade presta serviços no valor de cerca de 3 trilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. Então, a política de todos os países, inclusive a brasileira, deve ser de ajudar a conservação da natureza, dos seus recursos florestais naturais, seja as florestas, seja os rios, as fontes das águas. Isso tem que ser conservado, porque isso tem um retorno financeiro. Então, a Amazônia, por exemplo, não só é uma coisinha bonitinha que fica lá. A Amazônia, por exemplo, inclusive tem uma bacia hidrográfica ali, né? A evaporação daquelas águas, não só da água dos rios ali da bacia amazônica, mas a água eliminada pela transpiração das plantas, toda essa água ela se desloca para a região sudeste, contribuindo para as chuvas daquela região. Então, se você destrói a Amazônia, você está destruindo a quantidade de chuvas que chega na região sudeste. E, consequentemente, a agricultura, a produção de alimentos, vai faltar alimentos para a sociedade, uma série de consequências nefastas. Olha, eu pergunto, você gostou do vídeo? Então deixe seu like, deixe seu comentário, tá? É muito importante para que nós possamos aqui continuar a fazer vídeos legais, slides bem interessantes que resumem bem a ideia. Então se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e também inscreva-se no canal. Vai aparecer um botãozinho aqui que você aperta e está lá, inscreve-se automaticamente. Não deixe de assistir os próximos vídeos, tá? Abraço e fiquem com Deus.